Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, começaremos com um novo programa, que é o programa sobre a crença islâmica. Nossa página no Facebook e o nosso canal, ele estava mais focado em aulas de Alcorão, só que devido à necessidade e à falta de materiais em português sobre este assunto, sobre a crença islâmica, decidimos alternar uma semana, inshallah, ou uma aula a cada 2 semanas, dependendo do nosso tempo, se nós tivermos disponibilidade, inshallah. Então, seria uma aula sobre crença em uma semana e a outra aula continuamos com tafsir como estávamos fazendo. Então, mudaremos um pouco o nosso foco. Será 50%, agora 50% ao Corão, inshallah, a interpretação do Alcorão, e 50% da crença, porque é extremamente importante. E hoje, inshallah, começaremos a falar de um livro muito importante, um livro que todo muçulmano, que toda pessoa que começa a aprender o Islã, deve conhecer este livro, deve estudar este livro, porque é uma base para ele. Ele sabendo este livro, as outras coisas ficam mais fáceis para ele. Peço a todos, se puderem acompanhar as aulas, porque inshallah esse primeiro livro que eu vou explicar vão ser 17 aulas, se vocês puderem acompanhar todas, porque uma vai ser continuação da outra. Vocês podem assistir um vídeo de cada vez, porém, assistir um vídeo e não assistir fica a critério de vocês. Mas se vocês pegarem todos os vídeos na sequência, vocês terão um conhecimento melhor, vão saber melhor sobre a crença, terão um conhecimento mais consolidado, mais sólido. Então hoje começaremos com a aula sobre Sharh al-Usul al-Thalatha, que é a interpretação do livro chamado Os 3 Princípios Fundamentais. Então, começando, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, salawatullahi wa salamuhu alayhi, وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoje explicaremos um livro muito benéfico, um livro que todos devem estudar. Este livro chama-se Os 3 Princípios Fundamentais. Estes 3 princípios estão divididos em 3. Primeiro, ter o entendimento sobre Allah, louvado seja. O segundo princípio, o entendimento sobre seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o terceiro, o entendimento da religião islâmica com as evidências ou com as provas. E estes princípios, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, experimentou ou sentiu o gosto da fé aquele que aceitou Allah como seu Senhor, o Islã como religião e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro. E estas palavras foram as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou que disséssemos no adhan, no hadith narrado por Sa'd bin Abi Waqqas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: e falar أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا, será perdoado seus pecados. E isso está no livro do Sahih Muslim. Só explicando um pouquinho melhor. Então isso que a gente falou agora, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah,
deve-se falar depois das duas shahadas. Quando o muezzin, por exemplo, fala Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aí você fala, antes dele falar Hayya ala salat. Então você fala, testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, não há parceiros, e que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Aceitei Allah como Senhor e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro e o Islã como religião. Então quem disser isso depois das duas shahadas, seus pecados serão perdoados. Então é muito importante esta súplica. Quem puder decorar, é uma súplica muito importante no nosso dia a dia. E estes 3 princípios são os princípios que serão perguntados aos mortos depois de serem enterrados. Virão 2 anjos até o morto que está enterrado e perguntarão: quem é o seu Senhor? Qual a sua religião? E quem é o seu profeta? Então o grande sábio, o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, escreveu este livro para explicar e tornar mais claro para nós estes 3 princípios. E ele explicou estes 3 princípios com hadith, com os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e versículos do Coran sagrado. E ele não escreveu nada de novo, não criou uma crença, uma divisão, não inventou nada. A crença deste grande imã, tudo o que ele falava era simplesmente Allah disse isso, ou o mensageiro de Allah disse isso, alayhi salatu wassalam. E tudo que o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, escreveu tem as evidências, as provas, está bem claro. Este livro todo muçulmano deve empenhar-se em lê-lo, entendê-lo, e depois disso divulgar para as pessoas, ensinar o que aprendeu para os seus filhos, esposa ou esposo, parentes, mãe, pai e etc. E todos serão perguntados sobre estes 3 princípios: seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa ou esposo, seus parentes, quando estiverem nos seus túmulos. Começará as perguntas. Então, o que nos impede de nos juntarmos, de se unirmos? Por que não nos unirmos para divulgar estes 3 grandiosos princípios, esses 3 princípios magníficos que são os 3 princípios fundamentais? Para ensinar e aconselhar as pessoas por Allah, somente por Allah e mais nada. E os grandes sábios, os imãs, os líderes das mesquitas, sempre se empenharam em esclarecer e mostrar estes 3 princípios. E eles se empenhavam para que as pessoas decorassem estes 3 princípios, de tal forma que estes princípios ficassem bem decorados, bem fixados e bem entendidos. Então, estes 3 princípios são a base da fé. Estes princípios são essenciais para a alegria e a vitória nesta vida e na outra. Então, não se tem alegria a não ser pela confirmação destes 3 grandes princípios. E este pequeno livro, muitos sábios se dedicaram em explicá-lo e deixar algo simples para todos, para que todos entendessem. E agora começaremos a explicar este livro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, alayhi afdalus salamu wa atammu taslim. Disse o sábio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, no seu livro Os 3 Princípios Fundamentais. Bismillahirrahmanirrahim. Saiba que Allah tenha misericórdia de você,
que você deve conhecer 4 questões. A primeira questão, o conhecimento, e este conhecimento é o conhecimento em Allah, o conhecimento de seu profeta e o conhecimento da religião islâmica, com as provas, com as evidências. Segundo, a aplicação destes 3 princípios. Terceiro, a divulgação destes 3 princípios. Quarto, a paciência sobre a agressão que você pode receber por causa da divulgação. E a prova disso é a Suratul Asr. A sura começa Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pela era, pelo tempo, por certo, o ser humano está em perdição, exceto os que creem e fazem as boas ações e recomendam uns aos outros a verdade e recomendam uns aos outros a paciência. Disse o Imam Shafi'i, que Allah tenha misericórdia dele: se Allah não tivesse revelado uma prova para suas criaturas, a não ser esta surata, ou seja, o Alcorão é uma prova para a gente, uma evidência para a gente. Se Allah tivesse revelado apenas Suratul Asr, que ele disse, esta surata já nos bastaria. E inshallah depois explicaremos porque o Imam Shafi'i falou isso, a importância da Suratul Asr, no segundo vídeo, inshallah. E disse o Imam al-Bukhari, que Allah tenha misericórdia dele: a porta do conhecimento vem antes da porta do falar e fazer. E a prova disso é o versículo 19 da Surat Muhammad, número 47, onde Allah diz: então saiba que não há divindade a não ser Allah, e peça perdão pelos seus pecados e para os crentes e as crentes, e Allah sabe sobre suas atividades e seus destinos. O autor do livro começou com a palavra Bismillahirrahmanirrahim. E esta palavra, ou estas palavras, são um pedido de ajuda. E estas palavras o muçulmano fala antes de começar a fazer qualquer coisa, seja para comer, beber, entrar em algum lugar, escrever e etc. Então, quando você fala Bismillahirrahmanirrahim, você está pedindo a ajuda de Allah para aquilo que você vai fazer. E você está pedindo para Allah para que aquilo que você vai fazer dê certo, que aconteça com harmonia, para que você fique tranquilo naquilo que você vai fazer. E Bismillah, em nome de Allah, o nome de Allah não é usado senão para Ele. E este nome é um nome que indica adoração, o único merecedor de adoração. E este nome também mostra o poder de Allah, mostra que Allah é completo e a grandeza de Allah, e que Allah também, louvado seja, deve ser adorado sem parceiros. Em seguida, os nomes, depois de Bismillah, vem Ar-Rahman Ar-Rahim, que são os nomes ou os atributos de Allah. Então, o que mostra? Mostra que a misericórdia, que é um dos atributos de Allah, uma das características de Allah, é uma misericórdia que não se acaba, uma misericórdia contínua. Então, primeiro falando só sobre Ar-Rahman, Ar-Rahman demonstra a imensidão, extensão da misericórdia de Allah. Ar-Rahim demonstra que esta misericórdia chega para todos os seus servos. O autor lembrou de 4 grandes questões no começo do livro, e todo muçulmano e muçulmana devem aprender. Essas 4 questões são o conhecimento, a ação, a divulgação e a paciência. Todas estas questões aparecem na Suratul Asr e demonstraremos isso mais para frente. No meio do livro, ou na segunda mensagem, o autor fala sobre o Tawhid.
ele esclarece a unicidade, tanto o conhecimento da unicidade como as ações em conformidade com a unicidade. Ele fala também, o autor fala sobre al-wala wal-bara, de você amar a Allah, o seu mensageiro, a religião islâmica e os seus seguidores, de você se aproximar daqueles que creem em Allah, aqueles que obedecem a Allah. E isso é al-wala, e al-bara é o afastamento dos transgressores que adoram qualquer outro que não seja Allah. O afastamento da renegação da fé e os seus seguidores. E a última mensagem, a última parte do livro, fala sobre a religião de Ibrahim alayhi salam, Hanifiyya, que é a religião da unicidade e submissão a Allah Todo-Poderoso. E esta é a religião de todos os profetas e a crença de todos eles. Há diferença apenas nas regras e as leis que Allah divulgou em cada época com cada profeta. Então vamos voltar para o começo do livro, onde o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab disse: saiba que Allah tenha misericórdia de você. Ele começa com um lembrete, um alerta, depois uma súplica. Por que ele fez isso? Para chamar a atenção do leitor, porque o que ele vai falar é muito importante e ele quer que nós absorvemos o que ele vai falar. E esta forma de escrever é muito benéfica para o conhecimento. O Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab pegou este exemplo do Coran. Você encontra em muitos versículos onde está escrito saiba, para chamar a atenção de quem está lendo, para mostrar a importância daquilo que será falado depois. Há mais de 30 versículos do Coran que estão nesta forma. E muitos dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele quer nos esclarecer, chamar a nossa atenção, mostrar a importância. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fala a palavra saiba. E depois ele faz uma súplica. O Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, depois que ele fala saiba, ele faz uma súplica, que é um dos sinais do conselho. Ele faz um conselho bom e junto com o conselho a súplica. E a forma deste dua é um dua ou uma súplica para pedir perdão a Allah, para Ele e para nós, de tudo que fizemos ou faremos de errado ou deixamos de fazer o certo. Depois ele disse: devemos aprender ou conhecer, entendermos 4 questões. Devemos quem? Então quem deve aprender? Todos que já têm discernimento. Agora falando das questões. A primeira questão é o conhecimento. É o conhecimento da verdade e da direção do nosso guia. E este conhecimento é o conhecimento do livro de Allah e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disse: deve-se buscar o conhecimento de tudo que é aplicável na sua religião, mas principalmente aquilo que você não pode deixar de fazer, aquilo que é obrigatório. E o conhecimento do Tawhid, da unicidade, é obrigatório a todos. O conhecimento da oração, do Hajj, do jejum e entre outras adorações. Então, tudo que somos obrigados a fazer, devemos ter conhecimento, buscar o conhecimento sobre tal coisa. O restante do que não é obrigatório na religião é bom saber, mas o conhecimento que somos obrigados a buscar em primeiro lugar são as coisas da religião que somos obrigados a fazer. E o autor detalhou este conhecimento. Disse que é o conhecimento sobre Allah, sobre
seu mensageiro e o conhecimento da religião com evidência, provas. E estes 3 princípios que falamos são a estrutura do muçulmano. Um prédio não pode ser erguido sem sua estrutura, sem seus pilares. E o muçulmano não pode viver sem sua estrutura. O primeiro é o conhecimento em Allah. O segundo, o conhecimento no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele nos explica como estar mais próximos de Allah, como aplicar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. Em terceiro, o conhecimento do Islã, pois ele é o único caminho que leva a Allah. E ninguém vence nessa vida, ninguém se salva, ninguém consegue o paraíso a não ser pelo Islã. Allah diz na Surat Al-Imran, número 3, versículo 85: e quem busca outra religião que não seja o Islã, nunca será aceito dele. Na outra vida, ele será um dos perdedores. E Allah diz na Surat Al-Maida, número 5, versículo 3: hoje completei a religião para vós, e completei minha graça sobre vós, e aprovei o Islã como religião para vós. Allah também disse no Alcorão: a religião de Allah é o Islã. Portanto, o Islã é o único caminho que leva a Allah, e os outros caminhos levam à ira de Allah. Allah fechou todos os caminhos e deixou apenas o Islã como caminho. Allah diz na Surat Al-An'am, número 6, versículo 153: e esta é a minha senda reta, portanto, siga e não siga os outros caminhos, pois vos separariam de seu caminho. Eis o que ele recomenda para vocês, para que sejam tementes. E o du'a, a súplica que o muçulmano é obrigado a repetir 17 vezes por dia, é: guia-nos à senda reta, ihdina as-sirata al-mustaqim, nas suas orações. O total das genuflexões são 17 vezes. Então, o muçulmano é obrigado a falar guia-nos à senda reta 16 vezes, contando apenas as 5 orações obrigatórias. E o autor disse: conhecer o Islã com as suas evidências, suas provas. Isto nos faz voltar aos 3 princípios. O primeiro, conhecimento de Allah. O segundo, o conhecimento do seu mensageiro, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele. E o terceiro, o conhecimento do Islã. Portanto, quando o autor fala com as evidências, são as evidências de Allah e as evidências do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, tudo que falarmos é: disse Allah no seu livro sagrado, ou disse o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam em tal dito, em tal hadith. Este conhecimento não pode ser baseado na sua cabeça, ou na sua opinião, ou opinião de qualquer outro, mesmo sendo um sheikh, mesmo sendo qualquer líder religioso, qualquer pessoa. Todo conhecimento deve ser baseado no Coran e na Sunnah, não na própria opinião ou sonhos. Há pessoas que sonham com tal coisa e contam o seu sonho para se basear na religião. Isso não existe. Ou por tentativa, ou histórias, entre outras coisas que as pessoas tornaram como evidência. Então, as únicas evidências são o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quem não se apega a estas 2 coisas se perde. Não há como conhecer Allah e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam sem evidências, sem provas. E quem abandonar as evidências perdeu o caminho certo. E Allah diz na Surat Taha,
número 20, no final do versículo 123. E se em verdade nos chega de mim a orientação, então quem segue a minha orientação não se desencaminhará e não se infelicitará. E um hadith narrado por Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: deixei duas coisas para vocês, que se vocês se apegarem, vocês não se perderão: o livro de Allah e minha sunnah. Este hadith está no Al-Muwatta do Imam Malik e confirmado pelo Sheikh Al-Albani. Voltando para os três princípios, o muçulmano deve saber bem detalhadamente estes três princípios e deixar o caminho da ignorância. E quantas pessoas se perderam por causa de opiniões pessoais, historinhas, coisas da própria cabeça, entre outras coisas. Muitas das pessoas se afastaram do Islã, falam dos princípios do Islã sem provas, sem evidências, apenas com historinhas, contos, sonhos, entre outras coisas. Então, as pessoas devem tomar cuidado. A religião de Allah não é a opinião das pessoas, nem a invenção delas. A religião de Allah é uma revelação que desceu para nós. Allah disse na Suratul Anbiya, a Sura dos Profetas, número 21, versículo 45. Diga, aconselhe-os ou adverta-os pela revelação. Allah também diz em outros versículos do Alcorão: e lembre pelo Alcorão. Mais versículos falando que o Corão é a revelação de Allah, na Sura Ash-Shu'ara, Sura dos Poetas, número 26, versículo 192. E por certo, ele, o Alcorão, é a revelação descida do Senhor dos mundos. Depois, no versículo seguinte, no versículo 193, com o qual o leal Espírito desceu. Ou seja, o leal Espírito, o anjo Gabriel, que também é chamado de Espírito. Ou seja, o leal Espírito, o anjo Gabriel, que é um anjo muito leal. Então ele tem essa característica no Corão. Em alguns versículos ele aparece como Espírito. E Allah neste versículo o chamou de leal Espírito. No próximo versículo, sobre teu coração para que seja dos admoestadores. Sobre teu coração, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também, nós hoje em dia também temos que ser um dos admoestadores quando lemos o Corão. E no próximo versículo 195, em uma clara língua árabe. Ou seja, o Corão foi revelado na língua árabe, numa linguagem bem clara. Allah diz na Sura Ash-Shu'ara, Sura dos Poetas, número 42, versículo 52. E assim revelamos-te um espírito. Neste versículo, a palavra espírito vem no sentido de Corão. De nossa ordem. Você não estava inteirado do que era o livro, nem do que era a fé, mas nós no sentido de Allah está falando como nós, o fizemos como luz, com que guiamos a quem queremos de nossos servos, e por certo, você guia para a senda reta. Então tudo que alguém te conta, que alguém fala, que sonhou, que já provou, conta a historinha de pessoas sobre tal assunto, tudo isso é papo furado. Não deve ser aceito nada sem evidências do Corão ou da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E toda crença que alguém falar, eu acredito em tal coisa, tal, deve ser porque viu que esta crença está baseada no Corão e na Sunnah, e não fora dela.
Então, falando mais um pouco dos 3 princípios, o conhecimento em Allah. E este conhecimento é o que você fala junto com os seus atos. Não adianta falar só que crê em Allah único, deve provar isso. O muçulmano deve saber que Allah Todo-Poderoso é o único, o Criador, o Sustentador, e todos os atributos de Allah, que são 99 no total. Não há nada nem ninguém que se pareça com Allah e nem tenha os atributos que cheguem perto dos atributos de Allah. Não há nada que se iguale a Ele. Não há nada que se assemelhe nem chegue perto dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah é o único que tem o direito de ser adorado. E não se pode adorar Allah junto com alguém ou algo. Não se pode associar nada nem ninguém a Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo princípio, o conhecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, devemos saber que ele foi enviado por Allah. Ele veio nos mostrar o guia correto e a verdade. Ele divulgou a grande revelação, aconselhou toda a nação e se esforçou por Allah, o verdadeiro esforço. E não há uma coisa benéfica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos aconselhou. Tudo que é benéfico, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou. E não há nenhum mal que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos alertou. Ele nos alertou e pediu para que nós nos afastássemos, ou ordenou que nos afastássemos de todo o mal. Devemos saber que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a pessoa com o melhor comportamento que existiu. Foi o último dos profetas. E o Corão e a religião não veio dele, veio de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi o responsável de divulgar a mensagem ou as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala para a humanidade. E devemos obedecer ao que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou e deixarmos de fazer o que ele nos proibiu e restringiu. E adorar a Allah apenas da forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. E confirmarmos tudo o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos falou. Allah diz na Surah Al-Ahzab, número 33, versículo 36: E não é admissível a crente algum, nem a crente alguma, quando Allah e seu mensageiro decretam uma decisão, que a escolha seja deles, por sua própria decisão. E quem desobedece a Allah e a seu mensageiro, com efeito, se desencaminhará a um evidente descaminho. Então, a obrigação de todo muçulmano é conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o muçulmano não conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como vai conhecer a religião? Por meio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos como seguir o Islã. E Allah não revelou a cada um de nós a sua revelação. Allah revelou a sua revelação, o Corão, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então não dá para conhecer a religião sem ser pelos profetas. E o último deles é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah disse na Surah Al-Ahzab, número 35, versículo 40: Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Allah e o último dos profetas. E Allah de todas as coisas é onisciente. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encerrando o versículo em onisciente, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi responsável por divulgar a mensagem. E nós somos responsáveis pelo taslim, que vem da palavra Islam, que é se entregar para
Allah e para o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Esta é a importância do servo. Agora falando do terceiro princípio fundamental, o conhecimento da religião islâmica. O conhecimento na religião não é só aprender, mas sim praticar. Então o conhecimento deve acompanhar a prática. Dizem os sábios sobre o conhecimento e a prática. O conhecimento, que é a revelação de Allah, é igual à água, e a prática é igual às plantas e árvores. As plantas e árvores, o que as alimenta é a água. Portanto, o que nutre a prática é o conhecimento, é a revelação de Allah. Por isso que aqueles que buscam o conhecimento de forma correta, com sinceridade, os seus atos se tornam bons, se tornam melhores automaticamente. E Allah disse no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Hadid, número 57, versículo 16: Porventura, não chegou o momento dos que creram em Allah em serem afetados pela lembrança de Allah e o que desceu de verdade? E não sejam como aqueles que receberam o livro antes, então o coração deles endureceu e muitos deles são transgressores. No versículo seguinte, Allah diz: Saiba que Allah dá vida à terra depois que ela morre. Nós fizemos os sinais claros para vocês, para que vocês entendam. E há vários hadith, vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e versículos do Coran que falam do conhecimento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: E quem Allah quiser o bem, dará para a pessoa o entendimento da religião. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: E quem seguir um caminho onde busca-se o conhecimento e chega-se ao conhecimento, ou sente-se o conhecimento, Allah facilitará o caminho desta pessoa para o paraíso. Por isso que falamos que o fruto do conhecimento são as boas ações, e o fruto das boas ações é o paraíso. Isto que falamos está relacionado às 4 questões que falamos no começo do vídeo. O que estamos falando até agora da religião islâmica, estamos tratando dos 3 princípios fundamentais. E nestes princípios, nós abordamos 2 das 4 questões. Então, das 4 questões, quais são as 4 questões que falamos no começo? O conhecimento, a aplicação do conhecimento, a divulgação e a paciência. Por enquanto, falamos do conhecimento e da aplicação deste conhecimento. Agora vamos falar da terceira questão, que é a divulgação. Mas antes de divulgar para os outros, você deve se corrigir, melhorar, seguindo o guia, que é o conhecimento da religião e a prática, que é a verdadeira religião. Depois de você estar bem, depois de estar fazendo boas ações, aí você começa a se preocupar com as outras pessoas. Se preocupa para que façam boas ações. Então, este guia que chegou para você, você se preocupa também em passar para as outras pessoas. Então, esta pessoa que está divulgando deve ter conhecimento, ser tranquilo, ter paciência. Esta é a terceira questão, a divulgação do conhecimento e as práticas por Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz na Surah Fussilat, número 41, versículo 33: E quem melhor discursa, fala, do que aquele que divulga Allah, pratica o bem e diz: certamente eu sou um dos muçulmanos. E Allah diz na Surah Yusuf, número 12, versículo 108: Diga: este é o meu caminho e divulgo para Allah ou por Allah, com o conhecimento correto, eu e quem me seguir, e glorificado seja Allah, e não sou um dos idólatras. E percebam nas 4 questões que o autor lembrou. O primeiro,
o conhecimento, o segundo, a prática ou aplicação deste conhecimento, o terceiro, a divulgação e o quarto, a paciência. Percebam que a divulgação vem depois do conhecimento e prática. Portanto, não se deve divulgar sem conhecimento. Como uma pessoa sem conhecimento vai divulgar a religião de Allah? E quem não pratica, como que vai divulgar para as pessoas? Tem que se corrigir em primeiro lugar. A quarta questão é a paciência sobre a agressão que pode sofrer por causa da divulgação, por divulgar as palavras de Allah ou os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quem faz divulgação não pode se entregar, não pode desistir. Os profetas não se entregaram, não se desistiram, nem seus companheiros, nem os sábios, nem os líderes religiosos, entre outros. Eles não se entregaram nem desistiram por causa da agressão sofrida, e muitas vezes sofreram agressões físicas, agressões severas. A divulgação nem sempre é um mar de rosas. A pessoa que divulga o Islã lida com diversas pessoas, diversos tipos de pessoas. Então a pessoa tem que ter paciência. Paciência até quando você for falar do Islã para alguém. Você fala 1, 2, 3, mesmo assim, às vezes não adianta. A pessoa mesmo assim não pode desistir. Tem que mostrar o caminho certo, a verdade, esclarecer para a pessoa, aconselhar. E a paciência faz parte do comportamento dos profetas. Allah disse no Coran, na Surah Al-Ahqaf, número 46, versículo 35. Então, pacienta, como pacientaram os determinados entre os mensageiros. E não se apresse. Um dia, quando virem o que lhes foi prometido, estarão como se não houvessem permanecido nos sepulcros, senão por 1 hora de um dia. Ele, o Alcorão, é transmissão da verdade. Então, não será aniquilado senão o povo perverso. Portanto, finalizando, a paciência deve estar presente em todos os aspectos da religião, a oração, o jejum, o hajj e todas as outras adorações. Para você se afastar do ilícito, também deve ter paciência. Quando acontece algo de ruim para você, você também deve ter paciência. E a prova que temos que ter paciência é a Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pela era ou pelo tempo, por certo, o ser humano está em perdição, exceto os que creem e fazem as boas ações, e recomendam uns aos outros a verdade, e recomendam uns aos outros a paciência. E disse o Imam Shafi'i, rahimahullah, sobre esta surata: se Allah não tivesse revelado uma prova para suas criaturas a não ser esta surata já as bastaria. Então, pararemos neste ponto e falaremos na próxima aula, inshallah, sobre a importância da Surah Al-Asr. Peço a Allah, o generoso, o todo-poderoso, dono do magnífico trono, que nos beneficie naquilo que aprendemos, e que Allah nos agracie com as boas ações, e que Allah nos guie à senda reta, e que Allah melhore nossa fé, e que Allah nos perdoe e perdoe nossos pais, nossos sheikhs, os muçulmanos e muçulmanas, os que creram em Allah, os vivos entre eles e os mortos, pois Allah é o perdoador, o misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم.